Como parte constituinte dos elementos do sistema digestório, nós agora vamos estudar um pouco da língua. Eu digo um pouco porque nós vamos observar agora uns detalhes importantes. Vale a pena mencionar que a cavidade bucal ela tem estruturas queratinizadas e paraqueratinizadas, né? As áreas de maior atrito, de maior contato como a língua, a região do palato, né? Era uma região queratinizada. E a região dos lábios, né? A gente, do processo alveolar, na face vestibular, ela é chamada de paraqueratinizada. Na superfície, no dorso da língua, nós encontramos uma superfície bastante rica em elementos e, consequentemente, de informações. A gente chama essa estrutura de dorso da língua porque durante o desenvolvimento embriológico a língua tem essa posição e ao desenvolver no desenvolvimento da face a língua então toma essa posição mais anteriorizada e inferiorizada. Por isso é o seu dorso da língua e a parte inferior é o ventre da língua. Ao observarmos o dorso da língua, nós vamos identificar uma estrutura bastante, uma superfície áspera, recoberta, né, sobremaneira das papilas filiformes, que são assim denominadas pela presença de filetes, né, de elementos com segmentos bastante finos e pequenos, que recobrem sobre todo boa parte do dorso da língua, mais especificamente os 2/3 anteriores do dorso da língua. Essas papilas filiformes, como eu já havia dito, ela recobre toda essa superfície dos 2/3 anteriores do dorso da língua, mas não apresenta botões gustatórios, ou seja, ela tem a função apenas, ela tem a presença apenas de corpúsculos táteis, que são importantes e fundamentais para dar início ao processo de mastigação, que é a apropriação do alimento e o seu perfeito, o seu correto acondicionamento para o seu preparo para deglutição. Então a gente consegue observar isso no dorso da língua. Em alguns pontos nós encontramos também no dorso da língua, mas com um número menor e dispersa sobre esse dorso, nós encontramos as papilas fungiformes, que tem esse nome por se assemelhar ao fungi, que em italiano quer dizer cogumelo, né? São as papilas fungiformes. Essas, por ter um volume maior e na língua do vivente, né, cuja coloração rósea é o mais normal, o mais correto, né, o mais natural de se encontrar, elas se destacam pelo seu volume e pela sua disposição em spots, né, em circulares, em botões circulares, mais róseos e acompanhados de botões gustatórios, ou seja, com a capacidade de fazer a percepção do gosto do alimento. Também nós temos as papilas foliáceas ou valadas ou circunvaladas, que as papilas circunvaladas, que a gente encontra aqui no V lingual. O V lingual é o nome que a gente dá para uma estrutura, né, um alinhamento de papilas circunvaladas dispostas entre os 2/3 anteriores da língua e o terço posterior da língua. Então nós notamos aqui, né, nessa vista aqui, talvez numa outra imagem, numa outra peça, nós consigamos observar com mais detalhes essas papilas circunvaladas, que ficam aqui dispostas, né, como a gente pode observar. Elas têm um diâmetro maior, são em número em torno de 12 papilas, dispostas, como eu já havia dito, no V lingual. V, porque tem esse formato de V, certo? E essas papilas circunvaladas, elas têm os espaços entre elas, nessas fendas entre elas, onde tem os corpúsculos de Ebner, e que ocorre então a secreção de saliva nessa região, e esses botões gustatórios são apropriados, desenvolvidos apropriadamente para a percepção do gosto amargo nessa região dos 2/3 do limite dos 2/3 anteriores da língua. Aqui nessa imagem, nessa peça, a gente consegue observar melhor as papilas fungiformes, e as foliáceas, elas são presentes na borda da língua. É importante lembrar que o exame clínico da língua, ele pode trazer informações importantes para o médico com relação à coloração e à presença dessas papilas, que informam se o indivíduo tem ou não algum grau de desidratação, ou se ele tem algum grau de anemia. Nessa coloração ela se torna mais arroxeada, pode ser até algum sinal de hemorragia,
né? Com relação, eu já havia dito que a coloração rosa é o mais apropriado, é o que demonstra a sua melhor vitalidade, né? Sua melhor condição de saúde, e mesmo a própria medicina oriental utiliza muito esse critério para observação da saúde do indivíduo pela língua. Passamos então do V-lingual para o terço posterior da língua. Eu vou posicionar de tal forma que vocês consigam observar melhor esse terço posterior da língua, que a gente chama de raiz da língua. Então, no dorso da língua nós temos o corpo e o ápice da língua, que está aqui na ponta do meu dedo, então o ápice da língua, o corpo da língua, e aqui a raiz da língua. Por que chama de raiz ou base da língua? Porque é a região onde está implantada. A língua é um maciço muscular, né? Esse maciço muscular tem dois segmentos musculares, cujos músculos nós vamos observar na sequência. Ele então apresenta um septo, né, fibroso, que tem dois segmentos independentes, né, de duas metades. Numa observação como essa, a gente vê o sulco mediano da língua. E sulco mediano, em algumas pessoas ele é mais profundo. Essa profundidade pode denotar ou levar o indivíduo a desenvolver acúmulo de alimento e levar o indivíduo a desenvolver uma língua chamada de língua saborrosa. Isso é uma situação atípica, né, não apropriada, que deve ser conduzida o seu tratamento. Voltamos então para o terço posterior da língua, e aqui a gente observa a tonsila lingual. Tonsila lingual, que já foi mencionado anteriormente, né, que compõe o anel linfático da faringe, e consequentemente conhecido como anel de Waldeyer. Ela é uma estrutura linfóide, né, que tem como função atuar como base de proteção para a invasão de micro-organismos para o interior do organismo humano, né, a partir da cavidade bucal. Nessa observação aqui, né, depois do V-lingual, no V-lingual, só mais um comentário, no forame cego aqui. Forame cego é um forame de profundidade rasa, né, chamado de cego porque a profundidade dele é rasa, e é decorrente da formação embriológica dos arcos branquiais que se fundem nesse ponto aí. Aqui então nós temos a tonsila lingual, como já havia dito, e os seus pilares, né? Vamos observar novamente aqui nessa peça, né? Nós conseguimos notar que nós temos os pilares aqui, né? O pilar palatoglosso e o pilar palatofaríngeo, que constituem os arcos, né? Palatoglosso e palatofaríngeo, os arcos do istmo da garganta, o istmo das fauces. E aqui a tonsila palatina. Veja então que existe uma relação direta da raiz da língua com a cartilagem epiglótica, que é uma das cartilagens da laringe, e que nós então observamos a sua relação direta dessa parte posterior, desse terço posterior da língua, com a cartilagem epiglótica pela prega glosso-epiglótica mediana. Ela é assim chamada porque existem as duas pregas glosso-epiglóticas laterais também, que delimitam, né, na sua porção centralizada, entre as duas pregas, né, a prega glosso-epiglótica mediana e as laterais, a valécula glosso-epiglótica, que é esse recesso, essa depressão existente e determinada pela presença da cartilagem epiglótica e pela raiz da língua, pela base da língua. Muito bem, ao observarmos a língua, é importante nós falarmos um pouco sobre a sua inervação. E nós vamos entender que os dois terços anteriores da língua, ele possui dois tipos de inervação, porque uma delas está relacionada com a sua sensibilidade geral e a outra com a sensibilidade especial. A sensibilidade geral, que é a região, que é a sensação de tato e de temperatura, ela se restringe ao nervo lingual, que foi mostrado o seu trajeto, né? Ou seja, ele é ramo do nervo mandibular, que sai pelo forame oval, e ele tem um trajeto, né, junto à face medial do corpo da mandíbula, e penetra então na sua profundidade. Inclusive ele inerva o nervo lingual, o assoalho bucal. A inervação especial, ou seja, a gustação, ela se dá pelo nervo corda do tímpano, mas que é ramo do nervo facial, nervo esse que é o sétimo par craniano, é um nervo misto. A sua parte logo da sua emergência no tronco encefálico, ele é exclusivamente sensitivo, ou seja, dentro do crânio ele é exclusivamente sensitivo. Porém, uma ramificação sua, que é o nervo corda do tímpano,
ela, digamos, ela pega carona, ela se associa às fibras do nervo lingual, do nervo mandibular e por sua vez do nervo lingual, que carrega consigo essas fibras para levar até a língua, né, a metade da língua, cada um de cada lado, né, são pares cranianos de cada metade, que vai levar, então o nervo lingual vai carregar essas fibras responsáveis pela gustação, pelo paladar desses botões gustatórios que foram mencionados previamente. E a inervação sensitiva do terço posterior da língua, ele se restringe à inervação, né, do nervo glossofaríngeo, cujo trajeto ele se dá junto a esses pilares, junto à prega glossoepiglótica lateral. Por isso que durante o procedimento de intubação, ao apoiar o aparelho, né, sobre essa região, é passível de lesão do nervo glossofaríngeo se o médico, né, se a pessoa que está fazendo esse procedimento não tomar cuidado com a sua posição para que ocorra, para que posicione essa estrutura de maneira adequada. É importante também mencionar que entre a base da língua e a prega glossoepiglótica mediana, né, por a passagem do nervo glossofaríngeo, melhor dizendo, isso pode levar ao estímulo do reflexo do vômito pela passagem desse nervo aqui, e que vai ser responsável pela inervação do terço posterior da língua. Vamos analisar um pouco mais de detalhes os músculos da língua. Então, a língua, como já havia dito, é um maciço muscular. Esse maciço muscular, ela com duas metades, né? A gente pode observar nessa peça aqui o septo da língua, né? Septo fibroso da língua. Então, nós notamos que a gente tem duas metades, né? Uma metade esquerda e uma metade direita da língua, e ela é separada por esse septo fibroso. Esse septo fibroso, ele serve de ancoragem tanto para os músculos, principalmente para os músculos intrínsecos da língua. O que são músculos intrínsecos da língua? São os músculos que eles estão dispostos sobre todo o maciço lingual. Então, a língua é uma estrutura essencialmente muscular, ou seja, ela não tem nenhuma outra estrutura mineralizada, e ao observarmos a língua num corte sagital, nós notamos então a presença do maior músculo da língua, que é o genioglosso. Genioglosso que está preso nas espinhas genianas e se abre como um leque, né, disposto, né, sobre todas essas estruturas. Então, os músculos intrínsecos estão dispostos no interior da língua, ou seja, eles começam e terminam na língua. Vamos citar alguns músculos intrínsecos que são possíveis de serem observados nessa vista, como por exemplo o músculo longitudinal superior e algumas fibras do músculo longitudinal inferior. Os músculos longitudinais, eles têm a função de deslocar, de movimentar a língua, ou seja, de deformar, de modificar a sua forma, né, no sentido antero-posterior, encurtando a língua. Por isso tem esse formato, né, essa disposição aqui de longitudinais. A modificação da língua em outro formato, né, como a gente pode observar nessa figura, nessa peça aqui. Então nós temos o músculo vertical e a musculatura oblíqua da língua, de tal forma com que essa musculatura, ela também tem a função de modificar o formato da língua. Então, aquelas pessoas que conseguem fazer ondulações com a língua e tudo mais, essa é a inervação, essa é a musculatura intrínseca da língua, ou seja, que começa e termina na própria língua, como a gente pode observar aqui. Os músculos extrínsecos da língua, como eu mencionei aqui, o genioglosso, porque são chamados de extrínsecos, porque eles estão presos em alguma estrutura óssea adjacente. Nesse caso, a mandíbula, nós vamos observar no processo estiloide da mandíbula. Então, e no ocioide também, nós temos, o ocioide está aqui, num corte sagital, a gente consegue observar a posição dele aqui. Então, os músculos que estão presos nos ossos adjacentes à língua são chamados de músculos extrínsecos da língua. Esses músculos, então, têm a função de deslocar a língua dentro da cavidade bucal e não de modificar a sua forma, de fazer com que essa língua se movimente de uma maneira mais ampla. Então, nós temos aí, esse aqui é o músculo genioglosso, né?
que a gente pode, que é o maior músculo da língua, né? E as fibras, os músculos intrínsecos se entrelaçam a eles, né? Longitudinal, superior, inferior, o vertical e o oblíquo, que eu já havia mostrado para vocês no corte frontal. E nessa figura aqui, nessa peça aqui, a gente consegue observar melhor esse arranjo em forma de leque do genioglosso. Nós podemos observar nessa peça aqui, com um cuidado um pouquinho melhor, né, um pequeno segmento aqui do músculo ioglosso. A partir do ocioide, suas fibras são oblíquas, indo em direção ao ventre da língua, certo? Da mesma maneira que algumas fibras do músculo estiloioide. Então, aqui o processo estiloide, né, do osso temporal, e as suas fibras elas se dirigem para a região do dorso da língua. E quando elas tracionam, o músculo contrai e ele traciona a língua para trás, enquanto o músculo ioglosso traciona a língua para baixo. É importante mencionar que os músculos, a inervação motora da língua se dá pelo nervo hipoglosso, que é o 12º par craniano, e que a gente pode observar esse nervo nessa peça anatômica aqui. Veja lá, ó. Essa aqui é a alça do nervo hipoglosso, certo? É a alça do nervo hipoglosso. E o nervo lingual, ele está mais profundo. Então, essa alça do hipoglosso, esse nervo hipoglosso, ele é responsável pela inervação tanto dos músculos intrínsecos quanto dos músculos extrínsecos da língua. Ou seja, a motricidade da língua, ela se dá exclusivamente pelo nervo hipoglosso. Uma lesão eventual do nervo hipoglosso por um procedimento, um acesso cirúrgico, ou mesmo uma laceração da língua, ou até mesmo a ressecção tumoral, né? A remoção de tumores da borda da língua e no assoalho bucal, que são locais, principalmente na borda da língua, são locais mais acometidos por câncer de boca, né? Em relação à língua, pode ser lesado o nervo lingual e, consequentemente, pode causar a paralisia ou a afasia de metade da língua. Ainda assim, o indivíduo consegue movimentar a língua do lado oposto, da metade oposta, e ele ainda permanece, ele consegue falar. Dando continuidade ao estudo do sistema digestório, nós então agora vamos estudar as glândulas salivares. Elas são divididas didaticamente em glândulas salivares maiores e menores. As maiores são impares, são 3 pares de glândulas que a gente vai estudar, iniciando pela glândula parótida, que é a maior delas. A glândula parótida, ela ocupa a face lateral do ramo da mandíbula, delimitada posteriormente pela orelha, né, o poro acústico externo, como nós podemos observar na região craniana, posterior e inferiormente pelo músculo esternocleidomastoideu, superiormente pelo arco zigomático e anteriormente pela borda anterior do músculo masseter. A glândula parótida, ela tem em torno de 10 ou 12 centímetros de comprimento, né? Ela é bastante volumosa, fácil de ser palpada na superfície, porque ela fica logo abaixo da pele, né, da sua tela subcutânea. Mas o que chama a atenção dela é a presença de uma fáscia bastante robusta e vasta, que é decorrente da fáscia cervical e da fáscia carotídea, que a gente chama de fáscia parotídea. E essa fáscia parotídea, ela, além de recobrir a glândula, ela emite septos que se prolongam, que perfuram a glândula parótida em segmentos, em partes. Essa característica morfológica de ser recoberta pela fáscia, pelo segmento da fáscia parotídea, da fáscia cervical, uma delaminação da fáscia cervical, divide a glândula parótida em segmentos. A importância do conhecimento desse aspecto morfológico, ele se dá pelo fato da necessidade de uma remoção cirúrgica em tumores. Essa glândula ela é acometida, na grande maioria das vezes, por tumores benignos, né? E às vezes a necessidade da remoção, a enucleação total ou parcial dessa glândula. E a remoção dessa, ela tem essa particularidade pela presença da fáscia
parotídea. Outra característica bastante relevante, morfológica dessa glândula, é que ela, além de ocupar boa parte da face lateral do músculo masseter, que está logo aqui embaixo, que é o músculo da mastigação, o músculo de força, então é importante nós utilizarmos a mandíbula para observarmos o seguinte: o músculo masseter fica aqui, nessa disposição, e a glândula parótida para cima. Mas essa glândula parótida, às vezes, ela recobre o ramo da mandíbula na sua porção mais profunda, invadindo parte do músculo do compartimento mais profundo, cervical. Lembrando que nessa posição existe o músculo esternocleidomastoideu e nessa posição o músculo pterigoide medial. Então a glândula abraça o ramo da mandíbula e no procedimento de enucleação é necessário uma abordagem mais posterior dessa glândula para que então seja feita a sua remoção. Ao fazer essa abordagem é importante nos lembrarmos da presença de vasos sanguíneos bastante importantes ali, A veia retromandibular e a artéria carótida externa, com seus respectivos ramos, que é a artéria maxilar que passa medialmente ao colo da mandíbula, então necessitando de um cuidado maior, e a artéria temporal, que a gente pode observar aqui um pedacinho dela, então elas passam na sua intimidade da glândula. Outra estrutura anatômica bastante importante que passa no interior da glândula, na intimidade da glândula, é o nervo facial, com seus 5 ramos, temporal, zigomático, bucal, marginal da mandíbula e cervical. Vamos lembrar que o nervo facial, o 7º par craniano, e que ele é misto, mas ao sair do interior do crânio pelo forame estilomastoide, ele carrega exclusivamente fibras motoras, que será responsável pela inervação motora dos músculos da mímica ou da expressão facial. Lembrando que os músculos da mastigação são inervados pelo nervo trigêmeo, mais especificamente pelo 3º ramo, nervo mandibular, do nervo trigêmeo. Então, a enucleação, a remoção da glândula parótida no procedimento cirúrgico pode levar à lesão do nervo facial e, consequentemente, à paralisia facial do indivíduo que foi acometido por essa patologia. Por isso que nos procedimentos cirúrgicos até é solicitado o termo de consentimento do paciente desse risco da lesão do nervo facial, pelo nervo estar intimamente relacionado à glândula parótida, porém sem nenhuma relação funcional, uma vez que essa glândula ela é exclusivamente inervada pelo nervo glossofaríngeo, a sua inervação sensitiva, por carregar fibras secretomotoras parasimpáticas que estimulam a secreção dessa glândula. Essa glândula, então, ela apresenta um ducto único. Esse ducto único cruza parte do músculo masseter e, ao chegar na sua borda anterior, ela então perfura o corpo adiposo da bochecha e então atravessa o corpo adiposo da bochecha e vai se prolongar profundamente até perfurar o músculo bucinador, cujo ducto vai se abrir na carúnculo da papila parotídea. Aqui a papila parotídea, Essa papila parotídea é uma pequena abertura que nós notamos presente na face vestibular do segundo molar superior. Às vezes fica entre os dois, mas geralmente no segundo molar superior. E essa papila parotídea, então, ela tem uma pequena elevação, é possível observar isso no vivente, uma pequena elevação e que dá a abertura para a secreção salivar. Essa saliva produzida pela glândula parótida, ela é serosa, ou seja, ela é fluida, certo? E ela é mais abundante no interior da cavidade bucal. Falando também de glândula salivar, mas agora vamos partir para a glândula submandibular. Como o próprio nome diz, ela é uma glândula salivar maior, mas ela fica abaixo, da mandíbula. Eu vou pegar a mandíbula aqui para nós observarmos, numa similaridade. Então nós temos o ramo da mandíbula e o corpo da mandíbula. Ela fica justamente, se a gente deslocar e ver a mandíbula numa vista interna, a gente nota aqui a fóvea submandibular. Essa fóvea submandibular é delimitada superiormente pelo músculo milioide, que está preso aqui na linha milioide. Essa glândula tem algumas particularidades, assim como a parótida, porque ela tem uma grande superfície externa, porém, uma parte da glândula, que ocupa aqui a fóvea submandibular, ela cruza o músculo miloioide e adentra
boa parte do assoalho bucal. Então ela tem um pequeno segmento sobre o músculo milioide e a sua maior parte fica exposta, né, abaixo da mandíbula, ocupando também a fóvea submandibular. Essa glândula é uma glândula bastante relativamente volumosa, ela é menor obviamente que a parótida, e ela ocupa o centro do chamado triângulo submandibular. O triângulo submandibular ele é delimitado superiormente pelo ramo da mandíbula, pelo corpo da mandíbula, e pelo ventre anterior do músculo digástrico e pelo ventre posterior do músculo digástrico. Então, o centro do triângulo submandibular é ocupado pela glândula submandibular. Essa glândula, ela tem uma característica muito peculiar também, ela é sulcada. O que é isso? A artéria facial, ela marca de forma bastante significativa o meio do ventre, do volume maior da glândula submandibular. Então, no seu trajeto, ela faz um sulco na glândula submandibular. Dentro desse triângulo submandibular, também é possível observar, né, sentir num exame de palpação, os linfonodos da cadeia submandibular. Se o paciente for necessário fazer um exame de palpação, para observar a integridade e as condições desses linfonodos, vocês vão encontrar linfonodos na região da superior e anterior à glândula, mas o volume maior é dado pela glândula submandibular. Essa glândula submandibular, assim como a glândula parótida, tem um ducto único. Esse ducto único, ele então vai percorrer o assoalho bucal, delimitado, como a gente havia mencionado anteriormente, pelo músculo milioide, que a gente consegue observar aqui. Então, esse ducto, ele vem percorrendo o assoalho bucal e vai se abrir junto do freio labial, do freio lingual. Então, o freio lingual, ele é uma prega mediana, que lateralmente nós encontramos então duas saliências, duas elevações, né, que ficam junto da base do freio lingual, que são as carúnculas sublinguais. Então, as glândulas submandibulares têm ductos únicos, né, uma de cada lado, que vão se abrir junto, né, lateralmente ao freio lingual, nas carúnculas sublinguais. A inervação da glândula submandibular, assim como da sublingual, ela se dá pelo nervo corda do tímpano, que é ramo do nervo facial. O nervo corda do tímpano, como já havia mencionado anteriormente, falando da inervação da língua, da inervação geral da língua, as fibras do nervo corda do tímpano são carregadas, né, pelo nervo lingual, que é ramo do nervo mandibular do nervo trigêmeo. Partimos agora, utilizando essa mesma figura, essa mesma peça, ao observarmos aqui, né, na mandíbula primeiramente, para ficar mais didático. Assim como nós temos a linha milioide, que delimita a fóvea submandibular, essa linha milioide delimita superiormente a fóvea sublingual. Essa fóvea sublingual, ocupada bilateralmente pela glândula sublingual, que é a menor glândula das glândulas salivares maiores. Então elas ficam dispostas aqui no assoalho bucal, em cima do músculo milioide, e apresentam, né, peculiarmente uma dúzia de ductos. Então a gente pode observar nessa peça aqui, né, aqui está a glândula sublingual, essa é o leito normal dela, né, disposição normal no seu leito normal. Então nós notamos ela aqui, recoberta pelo assoalho bucal. No vivente, ao observarmos, nós conseguimos observar a imagem dela, né, a figura dela, porque o assoalho bucal ele é liso, né, e transparente. Então, a glândula sublingual fica disposta nessa região, sobre o músculo milioide. Como eu já havia dito, ela tem uma dúzia de ductos que se abrem no assoalho bucal, diferentemente das outras duas que eu mencionei, que tem ducto único. É importante mencionar que esses ductos se abrem na prega franjada, que fica no ventre da língua, ela desobstrui a abertura desses ductos que ficam no assoalho bucal. Assim como eu já havia mencionado, essa glândula ela é inervada pelo nervo corda do tímpano, né, que é carregado pelas fibras do nervo lingual.
e essa inervação se dá pelas fibras secretomotoras pós-ganglionares, né, desse nervo corda do tímpano. Também é importante mencionar que na sua intimidade o nervo lingual passa bem próximo a essa glândula, então intervenções cirúrgicas no assoalho bucal devem prestar atenção nesse caso, né, da sua relação íntima com o nervo lingual.